Aleluias, louvado seja o Senhor. Deuteronômio capítulo 26, versículo de número 1, a gente vai do 1 até o 11. Antes de eu fazer a leitura, deixa eu falar aqui algumas coisas, uma breve explicação, e daqui a pouco a gente entra na leitura aqui do texto. Eu vou estar falando por esses dias, foi o que Deus colocou no meu coração, e a gente vai estar numa série de mensagens, eu não sei quantos domingos isso vai levar, mas provavelmente esse mês de janeiro a gente vai estar tratando bastante sobre esse assunto, e eu penso que essa palavra, por mais que ela já tivesse no meu coração, sabe, volta e meia eu comentasse alguma coisa, ou pelo menos parasse para meditar sobre isso, ela vem num tempo, eu acredito, muito oportuno, né? Esse é o primeiro domingo de 2025, e nesse primeiro mês nós vamos estar tratando bastante a respeito das primícias. O título até, ou o assunto principal é o seguinte, eu coloquei da seguinte maneira: o princípio das primícias. Hoje eu vou tratar, dentro desse princípio, o assunto principal, uma dessas vertentes, que é a honra, mas eu vou estar por esses tempos falando a respeito do princípio das primícias. Vários autores, e até a Bíblia, a gente, muitas vezes, principalmente em subtítulos, vai encontrar assim a lei das primícias, né? E vários autores usam essa expressão, a lei das primícias. Eu fiz questão de não usar essa nomenclatura. Para quê? Justamente para que alguém não logo levante uma bandeira dizendo assim: ah, mas isso aí é lá do tempo da lei, isso aí quem tinha que obedecer à lei das primícias eram os judeus lá do Antigo Testamento, nós, a Igreja de Cristo de hoje, os gentios, nós não precisamos cumprir essa lei. Pois é, talvez nós não precisemos cumprir a lei no molde dos judeus, no molde ali da lei de Moisés, mas nós precisamos, isso vai ficar muito claro para nós, principalmente no decorrer aí das semanas, que nós precisamos praticar, se não a lei, mas o princípio das primícias. Amém? Antes de mais nada, o que vem a ser primícias? Se você tacar lá no dicionário, colocar no dicionário, você vai encontrar que primícias são os primeiros frutos de algo. Isso, né, é que são primícias. E a gente vai encontrar na Bíblia muito essa expressão, né, e sempre fazendo menção que as primícias pertencem ao Senhor. Eu gostaria de ler Deuteronômio 26 com vocês, e por mais que aqui, nesse texto, especificamente, esteja falando das primícias, dos frutos, mas ela já aponta para nós, quem sabe um dos textos mais claros assim, ou talvez mais compilados, do que é esse princípio das primícias. Bom, sem mais delongas, vamos a ele, Deuteronômio 26, versículo 1, a Bíblia diz assim: ao entrar na terra que o Senhor seu Deus lhe dá por herança, ao possuí-la e morar nela, você deve pegar as primícias de todos os frutos que colheu na terra que o Senhor, seu Deus, lhe deu, colocá-las num cesto e ir ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para ali fazer habitar o seu nome. Naquela época era o tabernáculo, mais tarde foi seu templo, hoje é a igreja, né? 3. Você chegará ao sacerdote que estiver de serviço naqueles dias e lhe dirá: hoje declaro ao Senhor, seu Deus, que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos nossos pais. O sacerdote pegará o cesto e o colocará diante do altar do Senhor, seu Deus. Então você testificará diante do Senhor, seu Deus, dizendo: meu pai foi um arameu prestes a perecer. Está fazendo menção a Jacó, né, um pouco antes ali
um pouco antes não, no momento da fome que se batia sobre toda a terra, que José estava lá no Egito. Em seguida a Bíblia faz menção a isso. Ele foi para o Egito e ali viveu como estrangeiro, com pouca gente. E ali veio a ser uma nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram, oprimiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa angústia, o nosso trabalho e a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa, com braço estendido, com grande espanto, com sinais e com milagres, e nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Essa era a declaração que eles precisavam fazer. Então você as colocará diante do Senhor seu Deus e se prostrará diante dele. Você se alegrará por todo o bem que o Senhor seu Deus tem dado a você e à sua casa. E também se alegrarão os levitas e os estrangeiros que morarem onde você vive. Amém. Meu irmão, esse texto é fantástico. Eu até gostaria de sugerir para depois você, com mais calma, ler ele com bastante atenção, principalmente depois que a gente falar hoje, chamar atenção para esses princípios, você voltar a esse texto e enxergar no texto cada um desses detalhes que eu gostaria de chamar a atenção. Mas o texto é longo e é um dos textos que, como eu dizia, quem sabe melhor compila essa questão do princípio das primícias. Como eu dizia, mais do que uma lei, não é simplesmente a lei no sentido da obrigação de você fazer, mas sim, meu irmão, é o princípio, como você fazer, o que é que Deus espera de você quando você pratique o princípio, então, das primícias. E eu gostaria de destacar aqui dentro desse texto 5 pontos que são fundamentais se nós quisermos, então, viver e praticar esse princípio das primícias. O primeiro que eu gostaria de chamar a sua atenção, eu coloquei da seguinte maneira: reconhecimento que tudo vem de Deus. Perceba que o ofertante, ele deveria pegar um cesto, colocar naquele cesto os frutos da terra antes dele comer, antes dele dar para a família dele comer, antes dele comercializar, antes dele fazer qualquer outra coisa. Ele deveria colocar aqueles primeiros frutos naquele cesto, ir até o local onde o Senhor escolheu para fazer habitar o seu nome, chegar ali diante do sacerdote que estivesse serviço naquele dia e dissesse a ele, perceba que não era só levar a oferta. Diferente de outras ofertas que o ofertante deveria simplesmente ir lá, entregar na mão do sacerdote e quem faria todo o processo seria o sacerdote, essa não. Havia algo que o ofertante precisava falar. Amém. E isso que o ofertante, se colocava a falar, corria então em cima desses pontos, dessas questões que eu estou lhe chamando atenção aqui hoje. A primeira delas, ele deveria chegar lá e dizer o seguinte, perceba que ele não era ele fazer uma oração que desse na cabeça dele. Deus determinou quais eram as palavras que ele deveria falar. O que era que ele deveria dizer, não é isso? E ele tinha que chegar lá, a primeira coisa, dizer assim, olha, eu vim aqui para oferecer ao Senhor as primícias da terra que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Terra que, sob juramento, Ele prometeu aos nossos pais. Então, ao meu ver, a primeira coisa que precisava ver na hora de nós
praticarmos o princípio, então, das primícias, é o reconhecimento que tudo vem de Deus. Eles estão chegando lá e dizendo assim, ó, olha, esse aqui é o resultado, amém, de uma colheita, de uma terra que Deus me entregou. Essa terra não era minha. Essa terra não foi a minha capacidade que conquistou, não foi a minha força, não é porque a gente é uma nação poderosa, não, é porque Deus nos deu essa terra. E Deus nos deu essa terra não é nem mérito nosso, não é nem por nossa causa, mas Deus nos deu essa terra porque Ele prometeu isso aos nossos pais. Perceba que nem diz respeito a mim, diz respeito a Deus e a fidelidade dEle com a sua palavra, amém? E Ele está dizendo, e eu vim hoje aqui para oferecer ao Senhor essas primícias. Então precisava haver um reconhecimento que tudo vem da parte de Deus. Nessa frase fica bem claro, mas ao longo de toda a declaração que vai ser feita em seguinte, também fica muito claro, muito evidente a todo momento, até no fato de ir lá levar, que eles estão reconhecendo, olha, tudo vem de Deus. Se eu tenho alguma coisa, isso veio da parte de Deus. A segunda coisa que eles precisavam reconhecer, eu acho isso muito importante, eles precisavam reconhecer da onde eles saíram. E repito mais uma vez, eles não deveriam chegar lá e fazer uma oração que desse na cabeça deles. Não, as palavras que eles deveriam dizer, Deus já havia decidido. E eles tinham que chegar lá e dizer assim, olha, o nosso pai foi um arameu, que ele estava lá prestes a morrer de fome, porque era assim que estava Jacó e os seus descendentes, amém? Então, ele está reconhecendo que, da onde eu saí, olha, não era nem para eu estar aqui, não é isso? Se não fosse Deus, nem aqui eu não estaria, que o meu antepassado lá já teria morrido lá atrás. Mas Deus que providenciou socorro ao meu pai, à família dele, que chega no Egito, pouca gente, apenas uma família, um povo simples, um povo fraco. Mas lá no Egito, e vamos lembrar que é Deus que os leva para lá, lá no Egito vai se tornar então uma nação forte, uma nação poderosa, uma nação numerosa. Só que, quando estava no Egito, os egípcios nos escravizaram. Olha, eu saí da escravidão. A minha origem é muito humilde. Meu pai quase morreu de fome. Não é isso que eles deveriam falar? Né? Se não fosse o Senhor, nem aqui não estaria. É de lá que eu vim. Sabe de onde eu vim? O meu povo veio da escravidão. É de lá que eu vim. Você está entendendo? Era isso que precisava ser reconhecido, de onde eu saí. Meu irmão, outra coisa que Deus espera de nós quando a gente vai praticar, repito, pela terceira ou quarta vez, muito mais do que uma lei, o princípio das primícias, é a gente olhar para trás e reconhecer de onde nós saímos. Amém? E quando eu falo assim, eu não estou falando simplesmente de uma origem humilde que muitos de nós tivemos. Muitos podem dizer que a sua vida financeira melhorou muito. Pastor, quando eu me converti, olha, e tal. Mas é claro que não se resume só a isso. Eu batia muito nessa tecla no nosso culto da virada do ano, né? Que o prosperar, meu irmão, uma fração tão pequena daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Eu falava de transformação de vida e de transformação de caráter, transformação, né, em todas as áreas. Então, a gente olhar para trás e lembrar, eu já vou falar do meu caso, né? Eu já contei aqui de quantas e quantas noites lá na minha adolescência, eu chorando porque havia uma angústia de morte, havia uma sensação que eu ia morrer. Não sei se alguém já teve isso, né? Aquela sensação que eu ia morrer. Só que aquilo era mais desesperador, não era nem aquela sensação que eu ia morrer, é porque eu tinha plena certeza que se eu morresse eu ia para o inferno.
Eu tinha certeza disso, né? Então vinha aquela angústia assim, vinha aqueles... Meu irmão, eu tenho que lembrar de onde eu saí. Você está entendendo? A gente tem que olhar para trás, uma vida de escravidão, na escravidão do pecado. Quantos não foram libertos das drogas? Meu irmão, eu contava que de manhã, uma irmã falava comigo, essa semana, ela já tinha contado uma parte da história dela, mas eu acho que foi semana passada, na verdade, mas ela contava mais um trecho ali, uma parte da história dela, né? E ela dizendo o quanto ela sofreu, quanto ela padeceu. E ela contando que uma certa ocasião fizeram uma macumba, quase na porta da casa dela, assim, na entrada da casa dela. E no dia que fizeram aquela macumba, uma macumba muito grande e tal, naquela noite a irmã dela manifestou com um demônio. Pegou uma faca e queria matar a família inteira. E tentando matar, e o pessoal correndo e com medo, e aquela coisa toda, percebia que era, né, algo diferente, não sabia entender direito, que era um surto, que ela não estava normal e tal. Alguém foi lá, viu, porque fez aquele alvoroço todo, né, de madrugada, alguém viu, falou, isso aí eu sei o que é, vou lá buscar o padre. Aí foram lá buscar o padre, para o padre exorcizar, e o padre não conseguia exorcizar a irmã dela, o demônio não saía, não tinha jeito, o que fizesse e tal. E chegou uma hora que o padre falou, olha, fizeram a macumba aqui e tal, e tá nessa casa aqui, se eu fosse vocês, eu ia embora dessa casa. Olha que coisa séria. Ela contando, de madrugada a gente pegou as coisas da casa assim, ó, e saiu fugido da casa, por causa do demônio. Daquele dia em diante, volta e meia, a irmã dela manifestava com o demônio. Sempre manifestando com o demônio, sempre manifestando com o demônio. Ela falou, pastor, começou a sair tanto bicho na casa, mas tanto bicho, começou a aparecer bicho de tudo que é lugar. A gente teve que sair, abandonar a casa por causa do demônio. Olha só, meu irmão, e aí diversas outras questões que ela foi contando. Ela dizia, pastor, o senhor nem sabe que eu já sofri. Meu irmão, hoje acontece uma situação dessa, a pessoa vai lá na autoridade, no nome de Jesus, expulsa o demônio. Mas quantos já sofreram com situações assim em casa? Eu tenho que olhar para trás, eu tenho que lembrar de onde eu saí. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu tenho que olhar para trás. Pastor, Deus me tirou do vício da bebida. Deus me tirou de uma vida de uma existência vazia, de uma vida sem sentido. E assim por diante, Deus me tirou da solidão, pastor. Eu sofri muito já com a solidão. Deus me tirou, a Bíblia diz que Deus faz que o solitário vive em família. Hoje eu tenho uma família. Você está entendendo em nome de Jesus? Eu tenho que lembrar de onde eu saí, porque eu tenho que reconhecer. Olha só, o ofertante tinha que chegar lá e falar assim, o meu pai foi um arameu, está prestes a morrer de fome. Se não fosse Deus, a minha descendência era escrava. E aí, chegar no terceiro ponto do reconhecimento, que é da redenção. Meu irmão, porque quando Deus tira o povo de Israel lá do Egito, né, aquele lá é o maior simbolismo, então, da nossa redenção. E eles tinham que reconhecer, olha, nós éramos escravos, não tínhamos poder para sair daquela escravidão, mudar de vida, mudar aquela situação, mas foi Deus que nos resgatou, nós clamamos a Ele, e Ele com mão forte, com sinais, com prodígios, Ele nos tirou daquela opressão, Ele nos trouxe para essa terra que mana leite e mel. Precisa haver o reconhecimento, então, meu irmão, da nossa redenção, que foi o Senhor que nos resgatou, que foi o Senhor que nos salvou, que nós vivíamos debaixo de opressão maligna, que nós vivíamos debaixo de uma escravidão, que nós estávamos caminhando a passos largos em direção ao inferno. Amém? Mas que Deus, por sua graça, por seu amor, Ele decidiu nos resgatar. Tudo isso estava presente.
todos esses elementos precisavam estar presentes na hora que o ofertante fosse levar a sua oferta das primícias. Não podia faltar nenhuma coisa, porque, meu irmão, é só quando a gente reconhece cada uma dessas coisas, reconhece que tudo vem de Deus, reconhece da onde a gente saiu, quer dizer, a nossa pequenez, a nossa incapacidade, que nós não tínhamos condições de nos salvar, reconhece a nossa redenção, é só com isso no coração, é só com isso em mente, que de fato nós vamos poder oferecer a Deus o quarto ponto que eu quero lhe chamar a atenção, além desses 3 reconhecimentos, que é a adoração. Depois de reconhecer todas essas coisas, o ofertante então se prostrava diante do Senhor, adorava ao Senhor. Meu irmão, se não há em nós o reconhecimento de todas essas coisas, não há em nós a adoração verdadeira a Deus. Nós podemos até estar cantando uma canção porque a gente conhece a letra, mas é quando de fato nós reconhecemos todas essas coisas que nós vamos cantar, e não vai ser algo da boca para fora, como Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Amém. Quando não há o reconhecimento de quem Deus é e o reconhecimento de quem nós somos, o reconhecimento da grandeza de Deus diante do reconhecimento da nossa pequenez, da nossa fragilidade, então não há um coração cheio de gratidão a ponto de gerar essa adoração verdadeira e genuína. Não é cantar uma canção, não é fazer uma oração, é um coração que reconhece tudo isso de Deus, e aí nós vamos poder oferecer a Ele a adoração verdadeira. E aí o último ponto que eu gostaria de destacar, que está no texto, é a alegria na contribuição. E aí a Bíblia diz que depois da adoração, que ele iria se alegrar por todo o bem que o Senhor havia feito por ele. Havia esse elemento de reconhecer e de se lembrar de tudo aquilo de bom que Deus fez, e ficar alegre, ficar feliz, e junto com o ofertante, então a Bíblia diz, o levita vai se alegrar, o estrangeiro que mora contigo vai se alegrar, as pessoas que estão à sua volta, vai todo mundo se alegrar com você. Então a pessoa não ia levar lá, né, com dó de dar para Deus, oferecer aquilo para Deus, não, mas com alegria, com disposição de coração de oferecer aquilo a Deus. Agora, entenda que tudo isso precisa estar presente quando a gente vai praticar esse princípio que está ao longo de toda a Bíblia, como nós vamos ver, o princípio das primícias. Hoje eu quero focar aqui, dentro desse aspecto, que eu acho que é a base para a gente construir uma base sólida, para que todo o restante daqui para frente possa ser edificado, possa ser levantado, né, no sentido do nosso entendimento, é o que é que Deus procura. Perceba que Deus não estava procurando a oferta. A menor preocupação de Deus era com relação àquele cesto, o que quer fazer com ele. O que Deus queria era que houvesse dentro do ofertante todas essas coisas. Você está entendendo? A preocupação de Deus não era com a oferta que estava sendo levada. Claro, ela fazia parte, era necessária. Até porque se a pessoa não levasse nada, ela não sequer estava reconhecendo Deus, sequer estava praticando, sequer havia adoração, sequer havia alegria no contribuir, qualquer outra coisa. Amém. Fazia parte, mas a maior preocupação do Senhor não é com a oferta, mas é com aquilo que a nossa oferta expressa. É se nós estamos honrando a Deus ou não. Um texto muito conhecido, eu gostaria de ir com vocês para lá, é Provérbios, capítulo de número 3 e versículo de número 9. A Bíblia vai dizer assim, ó: honre o Senhor com os seus bens. E com o que mais? E com as primícias de toda a sua renda.
Amém? Olha só, nós precisamos entender uma coisa importante aqui. Muitas vezes, quando a gente fala de primícias, isso acaba se confundindo com o dízimo. Dízimo é uma coisa, primícias são outra. Amém? São duas coisas diferentes, são duas coisas distintas, que podem, sim, de vez em quando se misturarem, que podem, sim, andar conjuntamente, mas nós precisamos entender que não são a mesma coisa. Até porque, em Deuteronômio 26, que a gente leu, a Bíblia vai dizer, né, e até na Bíblia ali onde tem o título, né, vai diferenciar lei das primícias e lei a respeito do dízimo. São duas coisas distintas, são duas coisas separadas. Né? E por que é importante? Porque, para não formar um entendimento errado, senão tem muita gente que associa primícia com dízimo. Aí me ouve falar de primícia e acha que é o dízimo. Aí diz, mas eu dou o dízimo. E não entendo uma coisa. Olha só, o que é o dízimo? O dízimo é 10% de tudo aquilo que eu recebo, não é isso? Que pertence ao Senhor. O que é a primícia? A primícia são os primeiros frutos que pertencem ao Senhor. Se eu dou o dízimo antes de qualquer outra coisa, eu estou dando dízimo praticando o princípio da primícia. Você está entendendo? Mas eu também posso dar o meu dízimo lá por último. Ele deixou de ser dízimo? Não deixou, ele é 10%. Mas ele não está de acordo com o princípio da primícia. Você está entendendo a diferença? Né? Então a gente precisa fazer essa distinção. A Bíblia diz que quando nós fazemos isso, continuando o versículo 10, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Meu irmão, um grande problema é quando a gente confunde, quando a gente troca causa e consequência. Pensa num versículo muito usado na hora da oferta, verdade ou não? Irmão, honre a Deus com os seus bens, honre ao Senhor com as primícias de toda a sua renda, e se encherão os teus celeiros, transbordarão de moços os teus lagares. Aí alguém olha e diz assim, quer dizer que se eu der então para Deus, Deus vai me dar de volta? Quer dizer que se eu honrar a Deus, então meu celeiro vai se encher? Então eu vou ofertar. Meu irmão, percebo que a pessoa trocou tudo de lugar. Porque a causa não é essa. A causa é a honra. O que Deus busca, o que Deus procura é a honra. A Bíblia diz, honre o Senhor com os seus bens e com as primícias da sua renda. O que Deus está buscando, e isso vai ficar muito claro com outros textos que a gente vai ver, mas o que Deus está buscando não é a oferta, é a honra. É isso que Deus quer. É isso que Deus está atrás. É o que a nossa oferta ela comunica. É o que a nossa oferta faz. Então, qual que é a causa? Por que eu devo fazer isso? A honra. Toda vez que eu for dizimar, que eu for ofertar, que eu for cantar um louvor, que eu for fazer uma oração, que eu for estender a mão para um necessitado ou qualquer outra coisa, eu sempre se tenho em mente, eu estou fazendo isso para honrar a Deus. Essa é a causa. Qual que é a consequência? A consequência é os lagares se encher. Amém. É o celeiro, ou melhor, o celeiro se encher e o lagar transbordar. Essa é a consequência. Mas o grande problema é quando a gente põe a consequência no lugar da causa. É verdade, meu irmão, que nós precisamos honrar a Deus em tudo. Há pouco eu citava um versículo que a Bíblia fala sobre honrar a Deus com os lábios. E não precisamos honrar a Deus com os lábios. Lábios que honram ao Senhor.
Mas como Deus está reclamando essa passagem bíblica, precisamos também ter um coração que honre a Deus. Mas precisamos também, e olha que interessante, esse é o aspecto que a Bíblia mais vai fazer ênfase, é honrar a Deus com os nossos bens, com as primícias da nossa renda. Esse é o elemento que a Bíblia mais vai chamar atenção. E eu acho que é justamente por conta que é o elemento que a gente mais tem dificuldade, sim ou não? Você fala para alguém, pessoal, levante as suas mãos, repita assim comigo, Senhor, eu te amo, tu és lindo, tu és maravilhoso. Todo mundo faz. Você diz assim, gente, enfia a mão no bolso aí, puxa 10 e dá de oferta. Qual que é mais fácil? Das pessoas fazerem, qual que é mais fácil? Chuta. Amém? Pessoal, cante comigo assim, solte a sua voz, exalte a Deus. Qual que é mais fácil? Isso ou dizer, pessoal, eu vou pedir agora a sua oferta, vou pedir para os obreiros passarem com o envelope, deixa eu recolher agora os dízimos. Sim ou não? Então, é justamente nesse ponto que a Bíblia dá a maior ênfase. Repito, não é só ele. Nós precisamos honrar a Deus em todos os aspectos, mas hoje, por conta dessa ênfase maior da Bíblia, é o ponto que eu quero mais chamar a sua atenção. Quando a Bíblia diz assim, honre ao Senhor, o que é honrar a Deus? Se você, mais uma vez, recorrer ao dicionário e procurar o que é honra, honra é você distinguir algo. É você colocar numa posição mais elevada alguma coisa. Isso é honrar. E eu sempre gosto de dar um exemplo, para ficar fácil de entender o que é a honra, de algo que todos nós já vimos, estamos acostumados, por mais que o Brasil seja tão grande, em vários aspectos, né, culturalmente muito diferente uma região da outra, mas pelo menos no que diz respeito a isso, no Brasil inteiro se pratica isso. Não sei como é que é lá fora, mas se pratica isso. Você vai numa festa de aniversário, parabéns para você, nessa data que e tal, assopra a velhinha. Aí alguém, né, passa a mão lá na faca para cortar o bolo, o pessoal vai cortar o bolo, alguém já diz, e o primeiro pedaço vai para quem, não é assim? Gente, qual que é a diferença do primeiro pedaço para o último? Nenhum, nada. É o mesmo sabor, é o mesmo, a mesma cobertura, é o mesmo recheio, tem as mesmas calorias, né? É tudo igual. Então, por quê? Por que essa questão do primeiro pedaço, né? E aí você perceba que aí a pessoa, ela pega e ela vai dar o primeiro pedaço, todo mundo que está ali na festa está numa posição, então, de privilegiada, chamaria até numa posição de honra, mas vou chamar assim só para não confundir, uma posição privilegiada. Todo mundo que está ali é especial, porque a maioria das pessoas não está ali. Muitas pessoas não foram convidadas, não é verdade? Aquelas que foram convidadas para a festa, opa, já é uma declaração, essas pessoas são especiais para mim, não é verdade? Mas dentre essas que são especiais, ainda tem uma que eu quero distinguir das demais, que eu quero colocar numa posição ainda mais elevada, e o primeiro pedaço, então, vai para esta pessoa. Você está entendendo em nome de Jesus? Isso é um princípio o quê? De honra. Então, quando a Bíblia diz honrar ao Senhor, é colocar Deus nessa posição. Olha, antes de mim vem o Senhor. Antes das minhas necessidades, é o Senhor.
Você está entendendo? Antes de tudo, olha só, a pessoa fazia a colheita. Meu irmão, quanto tempo ela ficava esperando ali para colher os frutos? Talvez com água na boca já, vendo aquele fruto ir amadurecendo. Amém? Não é verdade? Mas a hora que ela colhia, antes de qualquer outra coisa, ela dizia: deixa eu oferecer isso ao Senhor. Eu fico imaginando o filho vindo e diz: pai, dá uma maçã desse cesto. Não, menino, isso aqui é para Deus. Mas eu estou com fome. Tu vai ficar com fome. Porque primeiro vai ser levado, consagrado ao Senhor, cumprir ali esse princípio. Depois a gente volta, colhe os demais frutos, e aí sim, aí você pode comer, aí eu posso comer, a gente pode negociar, pode fazer o que quiser. Mas antes de mim, antes de você, antes de qualquer outra pessoa, primeiro é Deus. Isso é honrar a Deus com os nossos bens, com os primeiros frutos de toda a nossa renda. E a consequência disso, essa não é a causa, esse não é o motivo que a gente deve fazer, mas é a consequência, é que Deus vai nos abençoar. A Bíblia vai dizer: busque o meu reino em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Se você me colocar em primeiro lugar, eu abençoo todo o resto, mas se quiser trocar essa ordem, aí você vai ter problema. A gente vai falar isso no decorrer da semana, se aprofundar mais nisso, mas isso é honrar a Deus. A Bíblia fala também, Malaquias, capítulo de número 1 e versículo de número 6, Malaquias 1:6. Olha só qual é a reclamação de Deus. Perceba por esse texto o que é que Deus está atrás. Olha o que a Bíblia diz: o filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? Não, Senhor, a gente não fez isso não, a gente cantou tão bonito lá na igreja, o culto foi tão lindo, como que a gente desprezou o nome do Senhor? Olha só, vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem oferecem em sacrifício um animal cego, será que isto não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desse ao seu governador. Faz o seguinte, vai lá fazer uma média com o teu governador e oferece um animal desse aí. Vê se ele aceita, vê se ele vai ficar feliz com você. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Olha só isso aqui, presta atenção. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendessem em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês,
diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Amém? Meu irmão, olha só isso aqui que Deus está falando. Deus está atrás da oferta? Não. Deus está atrás da honra. Essa é a reclamação de Deus. É que a oferta deles não expressava honra. Deus começa dizendo: o filho honra o pai, o servo respeita o seu senhor. Vocês me chamam de pai, cadê minha honra? Não é isso? Vocês me chamam de senhor, cadê o respeito que vocês têm por mim? Por que vocês estão me desprezando? E eles dizem: não, senhor, que isso? Nós não estamos desprezando o Senhor. E Deus diz: como é que não? Quando você põe qualquer coisa sobre o altar, você não está me desprezando e dizendo que a minha mesa é impura? Ou colocando coisa impura na minha mesa, não está me desrespeitando? Imagine você, alguém lhe convida para almoçar. Você chega lá, senta à mesa, aí a pessoa diz: ai, só um pouquinho aqui, já vai sair a comida. Aí daqui a pouco a pessoa traz uma tigela assim, larga na tua frente, você olha assim, né, tá meio esquisito, com uma cara assim, bem estranha. Aí você diz: é sopa? A pessoa diz: não, é lavagem. Meu irmão, pare, tá bom que talvez eu esteja exagerando um pouco, mas você está entendendo? Você vai se ofender ou não? Nossa, você vai dizer: ô, meu amigo, o que é isso? Tá me chamando de porco? Eu não estou entendendo você. Sim ou não? Mas por quê? O que foi? Ou assim, põe uma tigela assim, ó, na tua frente. O que é isso aqui? É a ração do cachorro. Você está entendendo? Não é isso? Você diz assim: mas você me chamou aqui para me ofender? Isso não é uma ofensa, gente? Então, é o que Deus está dizendo. Ele diz: você coloca sobre o meu altar o animal cego, o animal coxo. E Deus vai dizer: faça isso para o teu governador. Vê se você vai ter o favor dele. Vê se você vai conseguir fazer uma média com ele. Agora, comigo, você quer jogar qualquer coisa, oferecer qualquer coisa. Meu irmão, olha só, a questão não é aquilo em si, a oferta em si, é o que a oferta expressa. Porque, meu irmão, eu até brinco isso, você já foi num restaurante e chega lá, sendo a mesa: ô, rapaz, tô com uma fome, faz tempo que não vou no restaurante, e tal, hoje eu vou comer bem. E aí vem o garçom e diz assim: picanha. E aí você olha para ele e diz assim: vem cá, esse boi aí, ele era cego ou ele enxergava bem? Alguém já perguntou isso? Já viu uma pessoa perguntar isso num restaurante? Mas vem cá, esse boi aí, ele manquejava ou não? E por que ninguém pergunta? Qual que é a diferença? Verdade, não é? Qual que é a diferença? Se o animal era cego ou não, se mancava ou não. Não vai fazer diferença alguma. Aquele animal seria colocado sobre o altar, ele era degolado e em seguida colocado fogo nele. De uma tal maneira que se era cego, se não era, você está entendendo? E era isso que eles mais ou menos pensavam, dizer assim: bom, vamos imaginar como a cabeça de um israelita da época. A grande maioria deles eram pequenos agricultores. Olhavam para o seu rebanho, tinha lá 30, 50 ovelhas. Deixa eu oferecer uma ao Senhor. Olhavam uma lá, estava assim, mancando. O camarada olha e diz: poxa vida, se eu for vender essa ovelha, o preço de comercialização cai, porque ela é cega.
que ela está doente, ó, está magrinha, coitado, está ali mancando. Ah, já sei, vou oferecer para Deus. Vai queimar mesmo? Você está entendendo? Pega aquela ali gordinha, bonita. Ai, mas que desperdício. Vai chegar lá o sacerdote, corta a garganta e taca fogo nela. Não precisa ser essa. Pode ser aquela outra que está feinha ali. E aí é o grande problema. É isso que nós muitas vezes fazemos com relação às nossas ofertas. Ou com relação até uma oração que fazemos de qualquer jeito. Um louvor que cantamos de qualquer forma. Você está entendendo em nome de Jesus? É quase assim, já que é para Deus mesmo, pode ser qualquer coisa. E é essa a reclamação de Deus. Era o que aquela oferta representava, porque não representava honra. Sabe o que Deus vai falar? Deus vai dizer assim, eu esperava que tivesse alguém para ir lá e fechar a porta do templo, para não acender à toa, em vão, o fogo do meu altar, o fogo que seria usado para queimar o animal ali do sacrifício. Sabe o que Deus está dizendo? Vou parafrasear o que Deus está falando. Deus está dizendo assim, se a oferta de vocês não expressa honra, eu nem quero ela. Não é isso? Se a oferta de vocês não expressa honra, deixa a porta do templo fechada, não me ofereça nada. Porque eu prefiro não receber nada do que receber algo que não expressa honra. Aí, mais uma vez, eu te pergunto, Deus está atrás da oferta? Deus está atrás do quê, gente? É isso que Deus quer. É isso que Deus espera de cada um de nós. A Bíblia fala da primeira oferta que é feita menção na Bíblia, isso está em Gênesis, capítulo de número 4 e versículo de número 1. Olha só um detalhe que eu quero lhe chamar a atenção aqui do texto de Malaquias. No finalzinho, Deus diz assim, eu não aceito vocês e eu não receberei a oferta de vocês. Nós vamos ver nesse texto que a Bíblia fala algo muito semelhante, porque antes de Deus olhar para a oferta, Deus olha para o ofertante. E Deus recebe uma oferta se primeiro Deus recebeu o ofertante. E Deus rejeita uma oferta se o ofertante primeiramente foi rejeitado. Então, antes de Deus olhar para a nossa oferta, Deus vai olhar para dentro de nós, para o nosso coração, o que é que a nossa oferta expressa, representa. Você está entendendo em nome de Jesus? E Deus diz, eu não recebo a oferta de vocês. Culto após culto, no finalzinho da reunião, eu geralmente faço uma oração dizendo, Deus, eu apresento a Ti as ofertas, peço que o Senhor receba. Eu, como sacerdote, a minha posição é receber as ofertas e oferecer a Deus. Se Deus vai receber ou não, é outra história. Você está entendendo? E eu não sei você, mas isso tem que causar um temor muito grande no nosso coração. Pastor, o senhor está dizendo aí que é possível que de todas as ofertas que eu já dei nessa igreja, Deus não recebeu nada? Vai lá, responda você, à luz da Bíblia. É isso ou não? É isso ou não? Sim. Ah, não, pastor, então devolve, eu quero. já que Deus não recebeu, eu quero de volta. Meu irmão, mas brincadeiras à parte, olha que coisa séria isso aqui. Só brinquei que vocês estão muito tensos. Olha que coisa séria isso aqui. É possível daquela oferta sendo oferecida a Deus, mas não está sendo recebida por Deus. Você já viu pessoas falando assim, não, Deus tem que me abençoar, eu sou dizimista, eu sou ofertante, não, Deus tem que me abençoar. Já viu alguém falando assim? Eu já vi uma montoeira de gente falando dessa forma.
Meu irmão, em primeiro lugar, se a pessoa já está falando dessa forma, ela não entendeu nada do que é o princípio das primícias. Em primeiro lugar, porque ela está achando que Deus tem obrigação de fazer alguma coisa por ela. Amém. Já não entendeu. Provavelmente que essas ofertas, esses dízimos que a pessoa deu, nunca expressou honra. Provavelmente. Então, já é uma forte candidata a que Deus não esteja recebendo nada daquilo. Mas eu fico imaginando que tem muita gente que diz, mas eu sou ofertante, eu sou dizimista, Deus tem que me abençoar. E Deus está lá do céu dizendo, não é não. Isso aqui nunca chegou aqui não. Eu nunca recebi. Não, pode perguntar para o pastor, todo mês eu dou dízimo, todo mês eu dou oferta. Mas Deus diz, mas eu nunca recebi, o caixa da igreja recebeu. Está entendendo a diferença ou não? Mas Deus diz, mas eu não recebi, porque isso que você colocava na sacola nunca expressou honra. Você nunca fez isso com a motivação correta. Você nunca fez isso reconhecendo, adorando, tendo alegria. Amém? Olha que coisa séria, gente, isso aqui. A Bíblia fala desses dois irmãos, assim, ó, Gênesis 4:1. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, essa expressão por sua vez quer dizer diferente do outro, não é isso? Por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou, olha só, de Abel, do ofertante, e da sua oferta, mas de Caim, o ofertante, e da sua oferta, não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado e por que esta cara fechada? Se fizer o que é certo, então tem um jeito certo a fazer? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas se fizer o que mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Dois irmãos, os dois ofereceram uma oferta ao Senhor. Por que que Deus aceitou o ofertante Abel e a sua oferta, mas o ofertante Caim e a sua oferta Deus não aceitou? Perceba aquilo que eu falava, porque antes de olhar para a oferta, Deus olhou para o ofertante. O que é que aquela oferta iria expressar? E eu já ouvi várias teorias com relação a isso, tentando explicar isso aqui. Mas eu penso que está muito claro na Bíblia. Muito claro. Claro que a gente pode, talvez ler, entender de uma outra forma, mas está muito claro na Bíblia qual que é o problema aqui. Por que que um é recebido? Não, até porque Deus vai dizer, olha, se você tivesse feito o certo, teria sido aceito, mas você não fez o certo. Então não reclame de não estar sendo aceito, não fecha a cara, e assim por diante. O versículo 3, a Bíblia vai dizer, aconteceu que ao fim de um certo tempo, a corrigida vai dizer, ao cabo de dias. Cabo é final. Meu irmão, a Bíblia usa uma expressão aqui, que ficou traduzida como dias ali na corrigida, que é ao fim de um tempo. É porque a expressão que é usada não se refere necessariamente a um dia, uma semana, um mês, um ano. Se refere a um período de tempo. Então, eu acredito que essa ficou até melhor traduzida.
ao fim de um período de um tempo. Não sabe se é um dia, um mês, um ano, qual que é, né? Me leva a crer no sentido de um ciclo da colheita, né? Ao fim daquele tempo, mas é só uma especulação. Mas, de qualquer forma, qualquer tradução da Bíblia que você estuda, analisa, vai sempre trazer essa expressão, ao fim, ao cabo. Então, Caim levou uma oferta ao Senhor, quando, ao fim, ele comeu, ele bebeu, ele vendeu, ele comprou, ele negociou, ele fez e tal, e no final ele pega para oferecer a Deus. A Bíblia vai dizer, versículo 4, Abel, por sua vez, diferente do primeiro, trouxe das primícias. Os primeiros animais do seu rebanho que nasceram, ele diz, antes de mim, antes da minha família, antes de qualquer outra pessoa, Deus vem em primeiro lugar. Você está entendendo a diferença? Trouxe das primícias do seu rebanho, da sua gordura e ofereceu. E aí a Bíblia em seguida vai dizer que ele foi aceito e o outro não. É isso que nós precisamos entender. Meu irmão, isso é honrar a Deus, isso é o princípio das primícias. Deus vem antes, Deus vem o primeiro, antes de mim, antes da minha família, antes de qualquer outra necessidade, antes de qualquer outra coisa. Primeiro é Deus, assim eu estou colocando Ele na posição que Ele de fato ocupa, a mais importante. Quando eu decido fazer isso, vem Deus e abençoa todo o resto. Amém. Mas quando eu digo, não, primeiro eu, primeiro as minhas necessidades, primeiro a minha família, Deus fica por último, meu irmão, então eu não posso esperar que eu vou ter a bênção de Deus, a aprovação. Pelo contrário, não só não estou honrando a Deus, mas eu estou desprezando a Deus. Amém. Porque eu não estou reconhecendo quem Ele é. Eu não estou reconhecendo que tudo vem dele. Aí a gente cai lá onde a gente começou. Eu não estou reconhecendo que tudo vem dele. Eu não estou reconhecendo de onde eu saí. Eu não estou reconhecendo a minha redenção. Eu não estou tendo um coração de adoração. Eu não estou tendo uma alegria de contribuição. Amém. É isso. Para a gente fechar, eu já me estendi demais, mas Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículo 41. Porque eu li diversos textos do Antigo Testamento, mas esse princípio está muito presente também no Novo Testamento. Marcos 12, 41 diz assim, ó, sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas, correspondente a um quadrante. Gente, era um valor irrisório. Seria mais ou menos, talvez eu dizer, que hoje alguém depositou 2 moedinhas de 5 centavos. O que você faz hoje com 10 centavos, gente? Só para você compreender, era um valor, sabe, sem importância nenhuma, sem relevância nenhuma. 43, e chamando os seus discípulos, Jesus disse, em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Meu irmão, fique imaginando a cena. Jesus está no templo, sentado diante do gasofilácio, olhando a forma como as pessoas ofertavam. Interessante que a Bíblia não diz que Jesus observava quanto as pessoas ofertavam, mas como elas ofertavam. E a Bíblia diz que vinham pessoas ricas e depositavam ali grandes quantidades.
Meu irmão, vamos lembrar que não existia Pix naquela época, cartão de crédito, não existia cédula de dinheiro, eram moedas, que a pessoa carregava aqui do lado num saco. Se a Bíblia está dizendo que trazia grande quantidade, meu irmão, não tem nem como a pessoa fazer aquilo de uma forma discreta. Ela chegava lá e virava aquele saco, fazia aquele barulhão das moedas caindo. Agora, e tá vindo um, tá vindo outro, e tal. E daqui a pouco vem aquela moeda, aquela viúva e joga, ela faz assim, plim, plim. E aí Jesus chama os discípulos assim, a maior ofertante da noite, a maior oferta foi dessa senhora aqui. Ninguém entendeu nada daquilo. Mas Jesus explica. Ele diz, todo mundo deu do que sobrava. Eu ganhei meu dinheiro, paguei conta, comi, bebi. Ah, o menino está precisando de um calçado, compra lá para ele. Ah, a mulher está precisando de um vestido. Ah, não sei o quê, fiz tal, tal, tal. Pagou tudo. Deixa eu ver, esqueci alguma coisa? Que não, paguei Casa Bahia, aluguel, condágio, luz. Não, tá tudo certo. E ainda tem aqui. Ah, então separa aí que eu vou levar de oferta. Não é isso? Deixou Deus aonde, gente? Deixou Deus aonde, gente? Por último, em último lugar, aquela viúva, Jesus disse, ela deu tudo que ela tinha. Jesus diz, ela deu todo o seu sustento. Sustento era aquilo que ela ia usar para comer, não é isso? Jesus está dizendo, essa mulher colocou Deus antes dela, antes da necessidade mais básica do ser humano, que é comida, que é comer. E essa mulher colocou Deus na frente. Por isso que Jesus vai dizer, a oferta dela é maior do que todos. Amém. Engraçado que a gente lembra dessa viúva e é difícil a gente não se lembrar de uma outra viúva, aquela lá de Sarepta, aonde o profeta chega lá e diz assim, dá um pouquinho de água. Ela tá bom, vou buscar. Ele diz, faz o seguinte, traz um pedaço de pão para mim também. Ela diz, aí não, aí você quer demais. Porque eu só tenho esses gravetos aqui, tem um pouquinho de farinha, tem um pouquinho de azeite, vou misturar, fazer uma massinha, colocar, passar. É a minha última refeição. Eu e meu filho vamos comer e ficar olhando um para a cara do outro, esperando quem é que vai morrer primeiro. Ela diz, nós vamos comer e vamos morrer, porque não tem mais de onde tirar. É a nossa última refeição. Não é isso? O Eliseu vai ensinar para aquela mulher esse princípio que nós estamos falando hoje. Agora, fala a verdade, o cara tem que ser de Deus mesmo. Para diante de uma situação como essa, ele olhar para a mulher e falar assim, você vai fazer do jeito que você falou. Mas antes de fazer para você, antes de fazer para o teu filho, você vai colocar Deus em primeiro lugar. Não é isso? Você vai fazer primeiro para mim. E ele está ali como representante de Deus, como profeta do Senhor. Ele não era um aproveitador. Agora, quantos olham para os... Claro, tem uns que são aproveitador de fato, mas quantos olham para o homem de Deus como aproveitador? Não é verdade? Mas aquele homem não estava ali com aproveitador. Ele disse, você vai fazer, mas você vai fazer primeiro para mim. E você vai colocar Deus na frente, depois você e o teu filho. Porque assim diz o Senhor, o azeite não vai acabar, a farinha não vai faltar. Meu irmão, olha só que coisa séria, aquela mulher fez e colocou Deus na frente, e ela e o seu filho atrás. E a Bíblia diz que o azeite não faltou, a farinha não faltou, e eles comeram até, por muitos dias, até que viesse chuva sobre a terra. Eu fico imaginando todo dia, quando ela ia fazer a refeição, ela dizia, primeiro para Deus. Amém. Depois para mim e para o meu filho. Aí multiplicava. No outro dia, primeiro para Deus. Depois para mim e para o meu filho. Multiplicar. Primeiro para Deus.
nós precisamos entender esse princípio, mas entenda que muito mais do que eu simplesmente oferecer a Deus os primeiros frutos, é o coração que eu preciso ter. É oferecer a honra que Deus espera de mim. É colocar de fato Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.